E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma aulinha aí de gestão empresarial, nosso curso de gestão empresarial, tá bom? Curso da turma de Embu-Guaçu, da unidade de Embu-Guaçu, da turma do meio-dia às 14. Turminha de gestão empresarial do meio-dia às 14 horas, tá bom? Gente, a aula de hoje a gente vai prosseguir com os nossos estudos, tá? Eu recebi as atividades, certo? Recebi aqui na minha rede aqui, meu WhatsApp, e aí fiz as devidas correções, tá? E a gente segue. A última aula foi sobre segurança do trabalho, tá? Medicina ocupacional, segurança do trabalho, né? Saúde também, certo? Essa aula foi muito importante, tá? Na verdade, foi a página 19 de Departamento de Pessoal. O tema é Segurança e Saúde no Trabalho. Segurança e Saúde no Trabalho, certo? Pessoal, essa aula foi muito importante porque ela abrange aspectos de suma importância referente à segurança no ambiente de trabalho. Não só a segurança do ponto de vista ali momentânea, certo? Efetiva mesmo, mas também uma questão de a longo prazo, uma segurança, uma saúde, um bem-estar do profissional, tá bom? Que é importante, né, para as empresas aí terem esse cuidado, certo? Bom, e aí eu pedi algumas pesquisas, certo? Fizemos algumas leituras, eu trouxe exemplos para a sala de aula, para nossa aula online, certo? E aí, hoje a gente vai dar continuidade, tá? O final da apostila, ele vai falar mais algumas coisas a respeito do assunto, vai citar algumas leis. Eu peço que vocês, como lição de casa mesmo, certo? Façam uma leitura aberta sobre esse tema, na própria apostila, façam a leitura. Eu não vou pedir exercício, assim, o exercício vai ser essa leitura, esse que é o exercício, tá bom? E aí eu quero que vocês grifem para mim, ou melhor, vocês vão finalizar o capítulo fazendo uma leitura, que é uma página e meia apenas, tá? Uma lauda e meia. E veja bem, vocês vão fazer o seguinte para mim, vocês vão ler esse assunto, tá? Vocês vão ler continuar a leitura e vão trazer para mim o que vocês acharam mais interessante dentro da lei, tá? Dentro da lei que vai mostrar aqui nessa continuação da apostila, tá bom? E aí o exercício é esse: ler a apostila, vocês vão finalizar o capítulo lendo-a e vão escrever qual foi o assunto mais interessante dentro dessa leitura que vocês acharam. Qual foi o trecho, qual foi o que mais chamou a atenção de vocês, tá? Referente a isso aí, tá bom? E mandem para mim. Pode mandar uma foto mesmo, pode escrever aí o que vocês entenderam da leitura na página 21 em anotações. Então tá, ó, tem a página 21, tá aí anotações. Essas anotações vocês vão finalizar de onde nós paramos na 20, a explicação, e aí vocês vão finalizar a leitura da 20 e a 21 e vão escrever embaixo o que entendeu dessa leitura, tira uma foto e manda para mim, aquela letrinha bem legível que o professor consiga entender, tá bom? Gente, então, aí, o que vai acontecer? Nós vamos dar como concluída, certo? Como concluído o capítulo de número 3, tá? E o que a gente falou desse capítulo número 3, né? Vamos fazer uma breve revisão do assunto. Ó, o capítulo de número 3 falou sobre contrato de trabalho, tá? Então, nós abordamos aí os diferentes tipos de contrato de trabalho, nós abordamos aí quais eram as formas, tá, de contratação, quais eram as formas que nós tínhamos aí de
métodos ou maneiras de trabalho, tá? Formas de trabalho, certo? E de contrato de trabalho, ok? E aí falamos sobre 3.1, contrato de trabalho, 3.2, emprego desdobrado, né? Esse emprego desdobrado, ele abrangeu o quê? Ele abrangeu a questão de quando a pessoa tem mais de um emprego, tá? 3.2 fala isso, 3.3 é a mesma coisa, empregos em mais de uma empresa. O 3.4, documentos de uma empresa, certo? 3.5, documentos de afixação obrigatória, tá? Quais são os documentos que são necessários, tá? A gente ter dentro de uma empresa referente a esse funcionário ou funcionária, certo? 3.6, falamos sobre quadro de trabalho, tá? Qual a importância do quadro de trabalho, para que o quadro de trabalho serve, ok? 3.7, segurança e saúde no trabalho, tá bom? E 3.8 é que vocês vão fazer a leitura, empresas optantes pelo Simples. Bom, então a gente viu aqui, pessoal, coisas importantes, assuntos importantíssimos, desde segurança, saúde, diversas formas de contrato de trabalho, se uma pessoa ela pode acumular mais de um emprego no serviço privado, se uma pessoa pode acumular mais de um emprego no serviço público, enfim, foram questões que nós trabalhamos referente a essa questão mesmo de departamento de pessoal, tá bom? Aí hoje, né, finalizando, dando como concluir essa parte aí, nós vamos para o capítulo de número 4. O capítulo de número 4 vai falar sobre jornada de trabalho, certo? A gente falou sobre contratos, tá? Agora nós vamos falar sobre as jornadas, certo? O contrato a gente falou por cima de jornada de trabalho, tá? Os tipos de contrato de trabalho, nós falamos sobre isso. Mas agora nós vamos falar sobre a jornada, coisa específica, tá? E aí nós vamos ver 9 itens dentro desse capítulo que vão abordar essa questão de jornada de trabalho, tá? Que vão abordar assuntos, conteúdos relacionados a esse tema, tá bom? O 4.1 vai falar sobre o conceito de jornada de trabalho. O 4.2, classificação da jornada de trabalho. Então, qual que é a classificação, né? Qual que é a nomenclatura que a gente pode utilizar para essa jornada de trabalho? Quais são o quê? Os tipos de GT, né? Jornada de trabalho que existem. De JT, jornada de trabalho simples, tá? Prorrogação. Vamos falar sobre a prorrogação da jornada de trabalho. Horas extras. Como que funciona a lei brasileira atualizada referente às horas extras dentro de uma empresa. Trabalho noturno, tá? A partir de que horário é considerado como trabalho noturno, tá? Se uma pessoa ela começa a trabalhar antes do horário noturno e ela termina depois, como que ela recebe isso aí? Qual que é a forma correta de receber referente a isso? A hora extra, essa pessoa tem direito à alimentação fazendo uma hora extra? Sim ou não? E por quê? Tá bom? Trabalho aos domingos e feriados. Como que funciona a legislação brasileira referente a trabalho aos domingos e feriados? Certo? 4.8, descanso semanal remunerado, o famoso DSR, tá? Então esse DSR é famosíssimo, como posso dizer para vocês aí, para a área da contabilidade, pessoal que manja de contabilidade, isso aí o DSR, ele é o que? Ele é o feijão com arroz, tá? Todo mundo sabe disso. O que é DSR, como funciona, né? Como que se paga DSR, quem tem direito, por que tem que pagar, enfim. Então DSR é muito conhecido nessa área de empresas, tá bom? Ok, e o 4.9, acidente de trabalho e doença. Então, ó, você vê que a gente começa um assunto, a gente aborda o assunto, a gente fala sobre vários aspectos desse assunto, mas assim, lá na frente, querendo ou não, a gente ainda volta nele, a gente ainda fala sobre ele, a gente ainda explica ele de novo para vocês. Então veja bem, como que é um curso rico, né? Como que é um curso que
traz muitas informações para nós, tá bom? Bom, então nós vamos para a página 24, tá? Do capítulo 4. A gente vai dar início aí sobre, vamos falar sobre jornada de trabalho, certo? Pega a sua apostilinha aí, dá uma olhada nela aí, caro coleguinha, caro aluno. E aí, na jornada de trabalho, nós temos aí na página 24, na parte de DP, Departamento de Pessoal, o conceito, tá? Então, o que seria esse conceito de jornada de trabalho? Qual é esse conceito? Qual que é o conceito referente à jornada de trabalho? Aí diz assim, ó, 4.1. A jornada normal de trabalho será o espaço de tempo durável o qual o empregado deverá prestar serviço ou permanecer à disposição do empregador, com habitualidade, excetuadas as horas extras. Então, assim, o que a gente tem que entender aqui? Que a JT, né, a jornada de trabalho, será o espaço pelo qual o funcionário ele vai prestar serviço para aquela empresa, certo? Então, o que por exemplo, considerado uma JT? O que é a jornada de trabalho? Por exemplo, a hora extra é uma JT, né? Ela está dentro ela se enquadra nessa jornada de trabalho, uma vez que ela não é algo assim que vai acontecer todos os dias, né? Porque se é uma hora extra, ela não é incorporada no seu salário. Então, assim, você recebe de acordo com o que você faz essa hora extra. Não é algo que todo mês você recebe, tá? Bom, aí a jornada normal de trabalho será o espaço de tempo durante o qual o empregado deverá prestar serviço ou permanecer à disposição do empregador. Com o que? Habitualidade. Então, o que seria essa palavra habitualidade? A habitualidade vem da palavra hábito. E a palavra hábito significa algo que é feito constantemente, né? Com frequência, tá? Com repetição, certo? Então, assim, por exemplo, um hábito que você cria é algo que você faz o quê? Sempre, todos os dias, tá bom? Ok. Excetuadas as horas extras, ou seja, tirando as horas extras. Nos termos da Constituição Federal, artigo 7º, parágrafo 18, sua duração deverá ser de até 8 horas diárias. O quê? 8 horas diárias é o quê? A carga de trabalho, tá bom? A nossa jornada de trabalho, 8 horas. E 44 horas semanais. Então, no caso de empregados que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento, a jornada deverá ser de 6 horas. No caso de turnos que se sucedem, substituindo-se sempre no mesmo ponto de trabalho, salvo negociação coletiva. Então, assim, quem trabalha por turno vai trabalhar 6 horas. Muito, assim, geralmente é assim que funciona, tá bom? Os turnos, eles são separados de 6 horas. Tem turno que vai de 8 horas, mas assim, a maioria que a gente vê aí são turnos de o quê? 8 horas, certo? Continuando. Aí, então nós vimos o quê? O conceito. Então, o conceito de JT, jornada de trabalho, é o quê? Um horário da qual o funcionário ele vai fazer o quê? Ele vai prestar serviços ali para o seu patrão, para o seu chefe, tá bom?